Bom, quem quiser pegar aí na parte do livro, né, que é o livro do Pertence, tá? Eu estou com a sexta edição aqui, tá, gente? Tá aí o capítulo 4, que é os circuitos diferenciadores e integradores, e a importância desse capítulo para vocês do curso de área de automação e controle é exatamente porque ele vai começar vocês terem uma ideia de exatamente controles proporcional integral derivativo, tá? Então, para fazer um resumo rápido nessa parte de controle, todo modelamento industrial de algum processo que você for fazer, você vai procurar fazer ele ter um comportamento, né? Nós seres humanos, né? Nós temos uma ação proporcional integral derivativa praticamente instantânea. Né? Isso é uma característica do ser humano, do reino animal, do reino exatamente. Até o vegetal pode considerar essa parte aí. Então, quando você quer que uma determinada máquina tenha um comportamento, ela vai ter que esboçar uma determinada função, que a única coisa que você consegue fazer para a máquina ter uma determinada atividade é descrever através de uma maneira de uma função. Então, aí ela pode ter um comportamento integrativo, né, diferencial ou proporcional. Tá? Nós vamos fazer exatamente esse estudo do circuito diferenciador e integrador na forma de amplificador operacional. Tá certo? Isso que seria o objetivo. Bom, os dois circuitos, tá? Eles agora a gente não trabalha mais com somente resistência, né? Então tá aqui o primeiro circuito que a gente vai trabalhar, que vai ter um capacitor, tá? Então, todos eles, os circuitos são realimentação negativa, do jeito que está mostrando aqui. Então, eu posso ter um circuito RC, aqui eu posso também ter um circuito RC, eu posso ter um somente C, somente R, em qualquer uma das duas posições. É exatamente a configuração do jeito que é exatamente inserida aqui que vai exatamente fazer para nós o conceito do circuito diferenciador e integrador. Bom, vamos continuar aqui então. Vamos ver como é que funciona o circuito diferenciador. Então tá aqui o circuito diferenciador. Ele é um circuito que na entrada VI, nós temos um capacitor e a realimentação através de uma resistência, tá certo? Então, vamos fazer um estudo, né, desse circuito aqui em relação à corrente I, né, nesse ponto aqui, e em relação à corrente F também. Aqui está escrito VAB, a gente sabe que existe um curto-circuito virtual, quer dizer que a gente admite que exatamente o ponto VA igual ao ponto VB, né? São exatamente zero. Então, eu vou abrir aqui o Tina. Tá um pouquinho que o Tina está abrindo. Eu vou pegar aqui um circuito diferencial. Vou pegar aqui só um pouquinho. Diferenciador ideal. Só um pouquinho de novo. Abrir. Beleza. Então, vamos. Então... certinho. Então, aqui, ó. Esse circuito tá aqui, eu já estou colocando ele aqui no Tina. Tá certo? Para a gente já fazer uma análise aqui. Tá certo? Aqui eu coloquei VX, tá? No caso do livro aí, tá como VA, né? Não tem problema nenhum, não. Então, vou fazer até o seguinte, vou trocar até aqui para VA, então. Chama aqui de A, então. Para não ficar exatamente igual ao livro, então. Então, o que acontece é o seguinte. A soma das correntes que entram nesse nó A vale zero. Tá? Então, soma... Então, se a gente der um zoom aqui maior, então, a corrente que entra aqui, a corrente que vem aqui e a corrente que vem aqui vai fazer com que essa corrente seja zero. Então, a gente já sabe que a corrente daqui é zero, né? Porque aqui você tem alta impedância, tá certo? Então, você tem uma corrente tendendo a zero dentro do amplificador operacional. Então, na verdade, é o seguinte, a gente já sabe isso pelo circuito inversor, né? Que a corrente de alimentação, ela tem o sentido oposto da corrente de entrada VI. A gente já fez feito isso aqui anteriormente. Tá? Então, vamos explicar a matemática dos dois aqui sem problema nenhum.
Tá? Então vamos ver como é que funciona aqui. Ó. Então eu já estou chegando aqui para cá, né, com a parte do texto aqui. Vamos ver aqui, Alt L. Ah, tá. Né? Então aqui em VX, não, eu vou colocar agora em A. Deixa eu colocar em A aqui que fica melhor. A minúsculo. Bom, então aqui, ó, a soma das correntes que entram em A valem 0. Tá? E que correntes são essas? Ué, a primeira corrente é a corrente que vem aqui da saída, tá vendo? Ó? Então, vai ser o VO, atenção VO, né? Então, atenção VO aqui, dividido pela resistência R, porque o terra estando aqui, ele está altamente interligado exatamente pelo curto-circuito virtual da entrada inversora. Então, a corrente é direta, né? Então, vai ser VO dividido por R. Tá vendo? VO dividido por R. Agora, como a gente tem aqui uma função do domínio do tempo, a gente tem uma taxa de variação, né? E a equação que vocês devem ter visto lá em circuitos 2, vocês viram que a corrente, né, do capacitor é a capacitância vezes o diferencial, né, a derivada da função da corrente pelo tempo. Tá? Então, isso aqui seria a equação exatamente referente à parte da corrente no capacitor. Então, aqui eu tenho a corrente de realimentação e aqui eu tenho a corrente de entrada. Tá? Lembrando, gente, que esse conceito de corrente que existe é uma taxa de variação. Tá legal? Lembrando que lá dentro tem dielétrico, né, gente? Então, a corrente dentro do dielétrico mesmo é zero. Só existe diferença, só existe campo elétrico lá dentro. Bom, então aí o que acontece? Eu tenho que V sobre R mais a equação da corrente da parte do capacitor aqui. Isso aqui vai ser exatamente igual a zero. Então eu vou pegar esse elemento aqui, levar para o outro lado da equação, né, ele ficaria aqui negativo. Do jeito que está mostrando aqui negativo. E aí eu teria exatamente o R. O R eu levo lá para cima multiplicando, eu tenho que a tensão VO, ela vai ser o menos RC diferencial da corrente DT. Tá certo? Então, a função que eu colocar aqui na entrada, tá? O que vai acontecer? Ela, automaticamente, ela vai ser em função exatamente do esboço da tensão de entrada. Tudo bem, gente? Ok? Escreve para mim aí, me ajuda aí. Beleza. Tá? Então, tá aqui, né? Só queria colocar uma observação, eu pus um parênteses aqui, isso pode gerar uma confusão aqui, que é o VI, né? Opa, que é o V mesmo. É o V de I. Então tá certinho aqui, pronto. Melhor aqui, porque aqui parece que podia confusão. Então tá bom. Então o que a gente vai fazer aqui agora? Lá, encontramos a equação reduzida aqui, tá vendo? Ó, diferencial da tensão de entrada VI, né? Para a gente achar a corrente sobre exatamente o tempo. Então, o que vai acontecer nessa jogada? Nós vamos ter a derivada negativa da saída. Então, a gente pode até fazer um exemplozinho aqui. Deixa eu pegar esse exemplo aqui, ó. Vamos colocar um sinal aqui na entrada, aqui, ó. Onda triangular. Beleza. Vamos colocar onda triangular. Deixa eu apagar esse circuito aqui. Melhor. Deixa eu até deletar esse cara aqui, só temporariamente aqui. Isso. Pra não atrapalhar. Então, o que eu tenho aqui? Vamos verificar como é que ficaria o esboço dessa forma de onda aqui. Então, transitório, 2 milissegundos, eu acho que é o suficiente. Vamos ver aqui. Ah, tá. Então, tem uma coisa lá, mas isso não é um problema. Ok. Separar as curvas. Opa. Bom, então, lembrando, gente, que o software de simulação, ele tem disso, né? O software de simulação, ele simula até a última instância aqui. Bom, então, uma coisa seria para a gente aplicar um sinal triangular aqui. Então, o sinal triangular, o tipo de função disso aqui, gente, desse percurso aqui, é uma função do tipo AX, né? O Y, se a gente fosse esboçar somente esse
pedaço aqui da função triangular, esse y aqui seria um y de ax. E esse aqui seria um y de menos ax. Tudo bem, gente? Concorda? E como é que tá as coisas aí? Tudo bem. Né? Então, ó, se isso aqui representa exatamente um y de ax, qual que é a derivada de ax? A. É o a. Então, o que acontece? Né? Então, aqui eu teria um a positivo, tá certo? Aqui eu teria um a positivo. Como a realimentação aqui é negativa, ele virou menos a. Aí, tá certinho, comprovando que durante o percurso aqui, ó, exatamente do início do YAX até o final dele, né? Vamos colocar até aqui os pontos de colocar. Ah lá, tá vendo? E batendo aqui certinho, ó, tá vendo? Ó, o inicial dele. Oi, sim? A minha internet deu uma caída aqui, eu perdi o que você estava falando. O que é esse negócio de Y até o A? Não, vamos lembrar matemática, né? Vamos lembrar matemática. Quando você tem uma reta, uma função aqui, ó, como é que você poderia representar essa reta aqui no plano cartesiano? Ela é uma função de y igual a ax. O a seria a taxa de inclinação e o x seria a função, perfeito? Seria uma reta. A equação de uma reta em função de x e y é um ax. E se ela tivesse no sentido contrário, ela seria menos ax. Tudo bem, Bruno? Não, entendi. Beleza. Tá? Mas então, isso aí, eu acho é a saída normal lá, né? Mesmo. Ah, tá, entendi. Aí eu quadrada, né? Então, como isso aqui é um YAX, ou seja, isso aqui é um AX, eu estou aplicando a AX aqui na entrada, eu estou aplicando uma reta aqui na entrada. O que acontece? Então, esse circuito aqui, ele faz uma diferencial, ele faz uma derivada, tá? Então, essa derivada que ele está fazendo aqui, o que vai acontecer? A derivada da constante, né? Eu tenho aqui, qual que é a derivada de AX? Derivada de AX é A. Como ele é um circuito inversor, por isso que aqui deu menos A. Você pode ver que ficou constante aqui, ó. Então, no instante que eu aplico, vocês vão aprender lá no futuro, enquanto eu insistir de aplicar o erro, não há variação da mudança do erro, a ação será constante, tá? É o que vocês vão ficar lá na parte de controle. Então, durante esse espaço-tempo aqui, ó, exatamente, eu apliquei, existe realmente a variação, tá? Então, eu tenho uma ação derivativa aqui, tá? Quando ele chegou exatamente no final da triangular aqui, ó, eu apliquei uma função menos AX, né? Então, a derivada de menos AX é menos A. Então, menos A com o circuito inversor, ele virou A. Então, eu consigo verificar claramente que ele realmente está fazendo a derivada do circuito aqui, né? Ele está fazendo a derivada facinho aqui colocado. Tá? Então, eu apliquei uma função de A de X, ele realmente tem. Então, aqui, ó, durante esse espaço-tempo aqui, que seria menos AX, olha lá, virou A positivo. Tá vendo aqui, ó? Tá certinho. E o anterior, a mesma coisa. Bom, isso aqui são os spikes, né, gente? São os overshoots que eu já havia comentado para vocês, que isso acontece no circuito amplificador operacional. E o interessante é que o Tiana, mesmo ele estando com o ideal ali, ele está gerando os overshoots ali. A gente sabe que o overshoot, ele não é interessante, né? Esses spikes, o pessoal chama de spike, mas na verdade isso chama de overshoot. Então, esses spikes aí, né, esse overshoot, ele não pode passar, por exemplo, de 5% da amplitude do sinal aplicado aqui, senão ele pode contribuir, inclusive danificar os próximos estágios. Para a gente discutir, então aqui, ó, a gente está com o mesmo circuito, tá? E nesse circuito aqui, eu troquei o sinal de entrada. Ele estava triangular, eu troquei para uma senoide agora. Coloquei uma senoide, né? Estava exatamente uma triangular, estava essa aqui, eu só troquei para senoide para a gente verificar que vai dar realmente a derivada inversa, né, do circuito aqui aplicado. Então, eu cheguei e fiz uma análise de transitório, 2 milissegundos. Ah lá, esboçou isso aqui. Eu vou pegar um pedaço para a gente poder enxergar. Aqui, isso aqui. Tá dando 40 mil volts, porque o circuito ele é ideal, né? Tipo, na prática não existe. Deixa eu separar aqui, deixa eu até mostrar o que eu desejo. Eu vou tirar essa aqui e eu veio fechar. Pronto, vai ficar melhor.
Pronto, tá aí, ó. Então, vamos analisar. A gente aplicou na entrada. Tá vendo aqui? A gente aplicou na entrada. Então, gente, quanto que é a derivada do seno? Cosseno. É o cosseno. Então, você pode verificar que aqui está menos cosseno, né? Porque o cosseno seria antes, não é isso, gente? Concorda comigo? Né? Então, aqui está mostrando exatamente deu o menos cosseno. Tá? Perfeito? Tranquilo aí, gente? Então tá dando atraso no sinal? Não, não analisa o sistema matematicamente. O amplificador Tá. operacional faz conta matemática. Então, eu apliquei seno, né? A derivada do seno é o cosseno, só que aqui a saída aqui deu menos cosseno, porque o cosseno seria adiantado, né? Perfeito, gente? Ô, Elbert, mas tá me parecendo que você aplicou menos seno, não foi isso, não? Eu apliquei menos seno? Não. Tá, vou colocar aqui nessa referência. Então. Pronto. Aqui, ó. Tá o zero aqui. Tinha que estar para cima. Perfeito? Assim, eu tava olhando lá na origem, não, tá bom. Aí a partir desse ponto tá. Não, se eu coloquei no 90 aqui é a mesma coisa, né, Daniel? Né? Não, mas eu tô viajando na maionese, é porque eu tava olhando lá onde está o vídeo lá, né? Não, tudo bem, aqui, ó. Esse aqui é o zero, então o cosseno seria aqui, ó. Perfeito? Seria aqui. Tudo bem, eu acho que realmente a apresentação do zero é melhor. Para mim não tem diferença, mas tudo bem, eu acho que ficou melhor realmente colocar no zero. Não, tudo bem. Então eu coloquei aqui no zero, a gente vê que isso aqui é um seno, né? E aqui tá vindo menos cosseno, porque o cosseno tinha que estar aqui, ó. Deu para enxergar isso para todo mundo aí, gente? Deu certo aí? Como é que é? Alguém tá com dúvida? Pode falar, se alguém já com dúvida, a gente melhora aqui, velho. Pode continuar então? Beleza? Então, conforme eu havia comentado, o circuito, o amplificador operacional, ele faz conta matemática, né? Ele fez conta de ganho, ele fez conta exatamente de atenuação, ele somou correntes, né? Ele veio um somador de várias partes. Agora ele está fazendo uma conta já de derivada e de integral, né? Para o próximo segundinho vai ser um integrador. Então a gente verifica assim o poder que ele tem na engenharia para a gente fazer determinados trabalhos ali. Tá? Então, igual o pessoal comentou, ele adiantou, atrasou. Não analisa que ele adiantou, atrasou, não. Analisa que ele fez um cálculo matemático, que aí eu acho que é o mais importante de tudo. Tudo bem? Pode continuar aí, gente? Como é que é? Tranquilo. Tranquilo, né? Então, tá jóia. Bom, acontece que é o seguinte, esse circuito que está aqui em cima, ele tem umas falhas. Então, vamos voltar aqui na teoria, tá certo? Aqui, ó, tá vendo? Ó, no caso do livro, né, ele coloca o sinal totalmente perfeito. Teve esses spikes que a gente colocou no início aqui, não tem problema nenhum, não. Tá? O ganho, gente, você pode verificar que esses valores inacreditáveis que saiu aqui, né, de menos 40 mil, mais 40 mil, tá vendo aqui, ó, 40 mil, né, eu apliquei 1 volt, saiu 40 mil. Lembre-se que isso aqui é ideal, tá certo? No real, na verdade, isso aqui deveria ter uma onda quadrada, com certeza. Os valores dos ganhos, né, o ganho de malha fechada, ele já é determinado exatamente para essa parte da equação aqui. Então, neste caso aqui, caso você precise tirar uma derivada do sinal de entrada, você precisa selecionar os capacitores e os resistores de maneira correta para que ele não entre na região de saturação. Tá? Então, a região de saturação, o amplificador operacional, sei lá, de 15 volts, dá uns 13 mais ou menos, 13, 13,5, dependendo do fabricante. Tá? Então, às vezes, você entra com um sinal aqui extremamente pequeno, né, um valor, sei lá, aqui de milivolt, então você pode até gerar volt na saída. Tá? Mas a parte do ganho é exatamente, ele depende muito da frequência aplicada. Tá vendo aqui, ó, 2πf RF, esse aqui é o resistor de realimentação. Tá vendo? Ó? Agora, a gente analisando exatamente isso, a gente verifica o problema desse circuito. Tá? E a gente vai discutir isso aqui exatamente aqui agora. Vamos
Passar um pouquinho para a gente verificar aqui, ó. Observando a equação anterior, podemos constatar que o ganho é diretamente proporcional à frequência sinal aplicado, o que torna o diferenciador muito sensível às variações de frequência. Então, assim, qualquer mudança de frequência, o ganho dele muda radicalmente, né? Ele é diretamente proporcional. Então, se você imaginar, por exemplo, uma coisa, se você tiver... vocês estão fazendo já processamento de sinais? Não, né? Processamento de sinais, eu acho que é o próximo semestre, é isso? Como é que é aí? Estamos sim. Já estão fazendo processamento de sinais? Agora ou depois? Agora. Agora. Então vocês devem estar aprendendo aí filtro FI, filtro IR, né? Vocês estão vendo exatamente como é que você discretiza um circuito. Tudo bem, gente? Tá beleza aí? Tá. Começamos agora nessa parte de sinais discretos para fazer o filtro. Isso. Ô, gente, essa matéria é importantíssima demais para vocês. Tá? A minha contribuição aqui, eu estou fazendo uma contribuição, digamos, física. Tá? Então, eu quero explicar para vocês o seguinte, qual que é a importância do processamento de sinais. Tá? Se hoje você tem um smartphone ali, ó, o smartphone ele toca música, ele exatamente tira foto, ele faz alguma disfunção, é porque foi tudo discretizado, gente. Né? E o circuito, o chip, a FPGA, o processador que está dentro do smartphone, ele é capaz de reproduzir, né? Ele discretizou tudo que foi feito nessa parte. O que eu estou ensinando aqui seria a parte real de como é que a coisa é feita. Logicamente, isso tudo hoje agora está incorporado, né? Está tudo incorporado em pastilha. Tá? Então, é importante você entender a teoria, porque quando você for jogar aquilo automaticamente dentro do circuito eletrônico lá, você conseguir fazer uma coisa bastante legal. Né? Inclusive, eu devo pensar até oferecer como matéria optativa, eu vou passar exatamente linguagem VHDL e vou passar FPGAs, que eu acho que vale a pena para os alunos começarem a estudar isso, né? E a gente pode implementar alguma coisa de processamento de sinais dentro de umas FPGAs também, né? Eu estou constatando que os alunos estão muito visando só a parte, microcontrolador, Arduino. Não, gente, tem outros mundos aí, vamos explorar com certeza. Então, esse detalhe da frequência aqui, né? Ele pode trazer instabilidade, ele pode ser sensível a ruído, né? Então, você tem que imaginar que você tem uma placa de circuito impresso, ela está aplicada ao campo, sei lá, uma determinada máquina ligou, gerou um campo elétrico, propagou-se um campo elétrico com um campo magnético, o campo magnético vai lá, sintoniza na placa, então é extremamente horrível essa parte aí. Então você não consegue fazer realmente um circuito diferenciador puro, né? Ele com resistor e capacitor, você tem que dar uma melhorada nele, porque o capacitor ali vai estar pisando na bola a nível de estabilização. Então, por isso existe o diferenciador prático. Tá? Então, o diferenciador prático, você coloca uma resistência na entrada. Tá? Bom, essa resistência na entrada, você lembra que se você inserir esse componente aqui, você vai ter que fazer um equilíbrio da corrente de bias. Tá? Então, esse resistor RE aqui, ele não tem ação na parte de tensão, mas ele tem na corrente de equilíbrio quando você utiliza o amplificador real. Tá? Então, a corrente que entra aqui na entrada não inversora tem que ser a mesma da entrada inversora, mesmo que elas tendem exatamente a zero. Tá? Então, nesse caso aqui, vai ser o paralelo do RF com RI, e vai me encontrar o resistor RE. Então, esse RI aqui, ó, se a gente observar bem, o RF com RI, ele é um amplificador inversor. E aí a gente coloca exatamente o capacitor para fazer a parte da derivada. Tá? Então, vamos ver como é que a coisa evolui a partir disso aqui. Vamos continuar aqui, então. Aqui está a equação do ganho. Não tem nada de desesperante. Olha só, como é que é muito fácil observar isso aqui. Você continua com RF sobre RI, igual a gente sempre aprendeu antes. Tá? Se você não tiver frequência, 1 dividido por 0 tende a infinito, aí o que acontece? O circuito é aberto. Tá vendo? Não vai o sinal. Em compensação, se você aplicar um sinal muito alto de frequência, né, 1 sobre infinito dá 0, raiz quadrada de 1 volta a ser ganho novamente. Tá? Então, mostra exatamente um dos objetivos do capacitor, é exatamente o quê? Barrar a tensão contínua. Tá? Você verificou isso aqui claramente, com a frequência 0. Frequência 0 é um sinal contínuo. Isso aqui tende a infinito,
o ganho na saída não funciona, ele barra, né? Bom, aí o que acontece? Nós vamos discutir mais para frente, né? Uma coisa que a gente tem que dar uma estudar rapidinho aí, que é o conceito de filtro ativo, filtro passivo, para vocês entenderem facilmente os filtros digitais, tá certo? Então, o que acontece? Vamos até ajudar vocês aqui um pouco, para depois, quando a gente começar a aprender filtro ativo, não tiver esse detalhe aqui. O filtro ativo, tá? Que eu vou ter que passar para vocês aí rapidinho, ele é o componente físico, ele existe, você coloca ele na mão, né? Então, é um indutor, tá? O indutor grande, o capacitor, o resistor. Então, tem certos circuitos que não tem como você não utilizar o filtro ativo, né? Por exemplo, assim, o inversor de frequência. O inversor de frequência, você precisa você precisa de um filtro passivo de qualquer maneira, tá? Porque você está mexendo com a parte do motor, ele está exatamente gerando essa nova frequência para o motor poder trocar sua velocidade. Tá? No caso, por exemplo, do reator da lâmpada fluorescente lá, você também tem um circuito, um filtro ativo, né? Onde o valor da capacitância junto com o valor da indutância, eles geram uma frequência de ressonância, nesses casos de frequência de ressonância, e aquilo faz a lâmpada de fluorescente acender. Tá? Então, o filtro ativo, né, você sempre vai associar ele a componentes existentes, né, da maneira passiva. Então, resistor, capacitor e indutor. Tá? O filtro ativo, que vai ser as próximas aulas, são filtros utilizando amplificador operacional. Então, o filtro amplificador operacional são filtros pequenos, são filtros para pequenos sinais. Tá? Então, um circuito eletrônico, né? Você tem ali a parte da televisão, você tem ali, por exemplo, a parte ali dos circuitos eletrônicos físicos que tem, mas eles não são circuitos de alta potência, então ali é tudo filtro ativo. Isso é diferente de filtro digital. Filtro digital que você vai ver em processamento de sinais, onde você vai pegar toda uma eletrônica, discretizar ele, colocar, por exemplo, no caso do smartphone. Ou você vai gerar, por exemplo, circuitos eletrônicos que ele pega uma função matemática que vai ter o comportamento do real, tá certo? Então, a aplicação é extremamente diferente de cada um. Você utiliza o filtro ativo porque você tem potência aplicada no circuito, você não tem como desmembrar isso. Você não consegue usar um inversor de frequência com um smartphone. Não, porque o motor está ligado à máquina lá, você tem que sintetizar a onda e automaticamente ele gera uma energia. Então, o filtro digital não tem jeito de sintetizar um inversor de frequência. Isso é impossível. Tá? Em contrapartida, todo mundo tende exatamente a jogar a eletrônica, né? A parte da eletrônica clássica. Então, a eletrônica clássica vai utilizar os fios digitais. Por exemplo, todas essas mesas de som, de mixagem, lá é tudo filtro ativo. Tá? Então você tem ali, vai aumentar o volume, vai jogar o grave e agudo ali, é tudo filtro ativo. Tá? Ah, mas eu posso utilizar aquilo ali com filtro digital? Pode, né? Mas quem mexe com áudio mesmo prefere a coisa física. Na verdade, quem mexe com áudio ainda prefere talvez até o filtro ativo original. Né? Porque tem umas gravações assim que a gente ouve na década de 60 e 70, os caras não tinham amplificador operacional. Os caras tinham filtro ativo. E o som é inacreditavelmente pesado, muito bom em relação aos de hoje. Tá? Então, assim, a grande sacada do filtro digital é exatamente de você pegar, em vez de uma eletrônica toda pesada, você modela toda, entra o sinal e ele te dá a saída. Logicamente, quem trabalha nessa parte de modelamento lá, os fios são bem complexos, entendeu? Mas fica um som bastante legal. Então tá aí. Então tá aqui o nosso filtro diferenciador mais prático, né, que ele vai evitar os problemas da captação de ruído, né, e ganhos indesejados devido à variação de frequência. Tá? Outra regrinha que tem que ter no ciclo lá de cima, né, é que se a frequência, né, então existe uma frequência de sintonia na entrada ali, que é o RC. Essa parte que tem exatamente um filtro, né, onde ele vai atuar aqui. Se esse filtro for maior que a frequência da entrada,
ele vira um diferenciador. Se ele for o contrário, ou seja, o filtro ele tender a ser menor que o sinal de entrada, ele vira um circuito de ganho comum. Tá? Ele deixa de ser exatamente diferenciador. Lógico, se ele não é capaz de sintetizar o sinal de entrada, então ele deixa o sinal passar. Ele não está filtrando, né? Então, automaticamente, você transforma em um circuito inversor normal. Tá? Bom, vamos continuar. Outra regrinha básica que tem desse circuito é a relação dos resistores e dos capacitores. Né? Aqui, ó, o resistor de entrada ele tem que ser muito maior que o resistor de realimentação, para evitar, igual a gente fez na simulação, que foi lá para 40 mil. Ele gerou uma estabilidade ali. Então, quando você coloca um com 10 ali, você consegue exatamente produzir um controle melhor na faixa de 10. Tá? E o período também, né, vocês que aprenderam comigo lá em Circuito Elétrico, o 5RC, né, aqui está colocando 10, que seria 10 RC, porque você tem um semiciclo positivo e negativo, para justamente você ter o controle do valor do sinal que você está querendo sintetizar, tá certo? Então lembre que no contínuo é 5RC, aqui colocou 10RC. Se eu colocar o T aqui, ó, o 10 vai lá para cima para 10RC. Então é 10RC por causa do semiciclo positivo e negativo para ele poder sintetizar normal. Deixa eu voltar aqui para o TINA. Vamos colocar uns exemplos aqui para a gente poder verificar. Isto. Vou aplicar o mesmo sinal nos dois aqui, ó. Opa, só que aqui eu vou colocar 10K. Deixa eu pôr 10K aqui, trocou aqui, né? E aqui tá. Eu vou colocar aqui também pico, 10 pico. Então vamos ver aqui, ó. 10K, 10K, sem pico, sem pico. 10 com K. Quanto vai dar esse resistor aqui? Hein? Só ver rapidinho aqui, fazer a conta aqui. 1000, né? 1000 inverso. 10.000 inverso mais inverso 910. Então aqui é 910. Beleza. 100.000, bom, tá jóia. Vamos ver aqui, ó. Aqui eu apliquei uma senoide de 1/50. Então eu tenho que aplicar aqui também, vamos ver aqui, ó. Tá. Então aqui eu vou passar também por uma senoide de 1/50K. Ok, vamos ver como é que fica a simulação dos dois aqui. Separar as curvas. Opa. Aqui nesse valor aqui, ele não teve interferência, né? Não teve nenhum lado prejudicado. Vamos trocar o valor das frequências de cada um ali para ver o que a gente consegue visualizar. Aqui nesse caso que não mudou muito, não. Ok. Beleza. Tá, então eu vou tentar piorar a situação. Eu vou colocar, sei lá, aqui uns 500 aqui. Aí eu vou tentar piorar, né? Vamos ver aqui. Você falar que senoide também é uma coisa mais, né, quando você aplica o sinal triangular, que aí... Como é que você fala? Oi, o áudio tá ruim, como é que é? Como é que você fala o negócio da frequência mesmo? A frequência do capacitor tem que ser maior, né? Não, a frequência do capacitor, como assim? A frequência do filtro. Sim. Se a frequência do filtro for muito alta, ele não consegue sintetizar, né? Porque a frequência mais alta aqui... Quer ver? Olha só. Se a frequência for muito alta, ele tende a infinito. Aí ele tende a virar um circuito com ganho normal. Tá certo? Né? Se a frequência for muito alta, se for muito alto, vai dar 1 dividido para infinito. 1 de infinito é 0. Então ele vira um circuito inversor comum. Entendi. Tá? É porque é inversamente proporcional. Inversamente proporcional. Eu tô piorando a situação aqui. É porque aquele valor de 150 não piorou. Né? Vamos ver se tende a piorar. Se não piorar, vocês vão acreditar em mim que o negócio piora mesmo. Nossa, tem onda demais aqui agora. Vamos ver aqui. Lá, já tá claro, tá vendo aqui, ó, ele já não conseguiu, tá vendo, ó, ele já não virou uma derivada, tá vendo, ó, perfeito, só um pouquinho aqui, deixa eu separar as coisas aqui,
Ah, tá. Eu vou... Nossa, muito bom. Esse exemplo ficou perfeito. Primeiramente, eu vou mostrar o primeiro circuito. Tá aqui, ó, ocultar. Então, eu vou ocultar o VI1 e o VI0. Pronto. Vai ficar o VO e o VI. Beleza. Então tá, ficou jóia. Não tem problema ter voltado normal aqui, mas aqui tá para mostrar claramente. Ah lá. O que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho aqui esse ponto. Vamos colocar no zero, né? O pessoal gosta que coloca no zero aqui certinho. Aqui, ó. Isto. Tá. Como você pode verificar, VI V0. Aqui, não, aqui ficou uma derivada certinho. Aqui ficou uma derivada certinho. Não, aqui deu derivada certinho. Então não mudou nada, não. Deixa eu ver o outro aqui. Deixa eu habilitar os outros dois aqui. Não, aqui, naquele caso ficou bom, sim. Deixa eu ver aqui. As duas viram uma derivada. Só que um interessante é que existe um atrasozinho em relação aos dois. Olha, só quer ver aqui, ó. Deixa eu mostrar todas as curvas aqui. Mostrar todas. Ok. É interessante. Então, gente, ó, então, não tá batendo, não é que não tá batendo, é porque assim, eu acho que eu teria que aumentar demais o valor aqui e vai ficar o aspecto ruim. Mas quando a gente aplicou o sinal aqui, você pode ver que ele continuou realmente se transformando exatamente no circuito integrador, belezinha aqui, ó. Deixa eu colocar aqui, no caso do A. Então, esse A aqui, ele bate com esse VO daqui, ó. Tá vendo? Ó? Então, ou seja, aqui eu tenho a minha senoide que virou minha cossenoide. A mesma coisa aconteceu no outro aqui também, ó. Né? Eles estão bem em fase. Ficou em fase, deu tudo certinho aqui nesse caso. Tá? Bom, tudo bem. Tem um pouquinho, não sei se vocês estão reparando essa pequena diferençazinha aqui, tá dando para reparar? Tá. Tá dando para perceber? Eu acho que agora ficou melhor. Então, isso aqui aconteceu porque a frequência aumentou demais. Se eu jogar isso aqui lá para 10 MHz, por exemplo, as duas vão ficar em sintonia. Ou seja, ele deixa de ser um diferenciador. Tá vendo? Ó? No primeiro caso, o que acontece? Eu aplico o sinal, dependendo do valor de frequência, ele capta ruído e pode reproduzir errado. Porém, a sintetização dele é perfeita a nível da derivada. No segundo caso, quando você inseriu aquele resistor, e o resistor lá, até que o resistor de estabilização, ele não é o ponto em questão, não. O ato de você colocar aquele resistor, você criou um filtro. Aí o que acontece? Ele começa exatamente a perder a fase dele, ele começa exatamente não ficar tão sintonizado em relação à derivada. Isso aqui já não é realmente a derivada. Ele tinha que estar batendo aqui, né? Ó, tá um pouco fora. Se aumentar mais ainda, o que vai acontecer? O circuito de cima ele segue normal, porém o de baixo tende exatamente a defasar mais. Quer ver? Vamos colocar aqui então. Senoide, então vamos colocar 500K, vamos colocar 5 mega aqui. Tá aqui, ó, 5 mega. E aqui também está o 5 mega. Isso, está aqui o 5 mega. Então vai ter onda demais agora. Isso, aí demora até para rodar um pouquinho. Tá jóia. Vamos separar as curvas. E vamos colocar agora um filetezinho aqui. Opa. Opa. Vamos ver aqui, ó. Então, eu tenho o VI, né? Deixa eu colocar ele aqui em 0. Tá aqui, ó.
Então, em relação de baixo, ele bateu, tá? Agora, vamos analisar o outro aqui, ó. O outro, ele tá aqui, ó, mais ou menos. Ah lá, totalmente fora. Tá vendo, gente, ó? Ele até passou em relação ao outro. Tá dando pra, tem que dar um zoom aqui, né? Eu não tô, o time não tá deixando dar mais um. Mas eu acho que vocês conseguem verificar que ele tá totalmente fora. Ele nem virou cossenoide. Ele tá aproximando, ou seja, essa onda tá começando a chegar para cá, aí vai entrar em fase. Tá vendo? Ela não tá virando uma cossenoide, menos cossenoide. Perfeito, gente? Perfeito. Tá? Bom, então tá aí a regra. Então o que a gente tem que verificar do circuito diferenciador? Tem certos circuitos que você vai fazer parte de controle, você tem que achar a derivada dele. Tá? Por que tem que achar a derivada? Aí é o professor de controle vai explicar isso para vocês. Mas lembrando que o diferenciador básico, que é esse simplesão aqui, ele executa qualquer coisa. Porém, ele tem um problema de ruído e na parte de não ser prático. Quando você transforma o prático, aí você tem que analisar a relação da frequência de entrada com os componentes de entrada, porque ele vai começar a perder sua ação e vai tender a virar um amplificador inversor normal, tá? Pela ação da frequência ali, tá bom? Tudo jóia? Comentários, por favor. Eu já quero passar para o integrador aqui. Fazer um... Deixa eu verificar aqui o povo aqui. O pessoal tá em peso aqui hoje, hein? Beleza. Isso é bom demais. Hudson Marçal, boa noite. Boa noite, professor. Beleza. Como é que tá as coisas aí? Ó, o Bruno saiu correndo, ó, tá vendo? Ia fazer a pergunta e saiu correndo. Ó. Alguma dúvida aí, Hudson? Eu saí só do celular. Não, professor, por enquanto tá tranquilo, né? A gente tem que ver na hora do exercício, né? É sempre um momento decisivo. Tá bom, então. Beleza. Thalita, como é que vai as coisas, Thalita? Thalita tá calada aí, ó. Não vai falar, deixa eu ver aí. A Thalita hoje tá de mal de mim, então ela não quer conversar comigo, não. Não tem problema nenhum, não. Emily. E aí, Emily, como é que tá as coisas aí? Boa noite, tá tranquilo. Ah, não tá de mal de mim comigo, não. Tá conversando comigo, então não tá de mal. Beleza, então. Tá jóia. Tranquilo. Vamos ver um outro aqui. Arthur, boa noite, Arthur. Como é que vai as coisas aí? Boa noite, Albert. Eu acabei entrando um pouco atrasado hoje na aula e eu fiquei um pouquinho perdido, mas depois eu vou rever a aula. Ah, no vídeo lá, né? Tá ótimo, então. Sim. A Bruna sumiu, mas ela assiste as aulas, né? Eu tô vendo que ela tá fazendo exercício tudo, né? Tal. Sim, ela falou que assiste depois pro YouTube. Ela prefere porque ver com calma. Ah, tudo bem, sem problema. Tá ótimo, então. Ô, gente, então... Tá, eu acho que tá ótimo. Vamos partir, então, lá pro circuito integrador, então. Então, beleza. Então, tá aí. Então, um tira a derivada. Vamos ver o integrador. Olha lá. O integrador, conforme mostrar para vocês, ela tem a mesma proposta, digamos assim, né? Ó. Só que o capacitor ficava na entrada e agora o capacitor faz a realimentação. Tá certo? Bom, então, vamos verificar como é que isso aqui acontece. Vamos aplicar lá... Deixa eu chegar aqui no Tino, acho que eu tenho aqui um derivador integral. Vamos ver aqui. Abrir. Opa, integrador ideal. Deixa eu ver. Ah, tá aqui o integrador ideal. Só para aproveitar um pouquinho. Não que seja correto, né? Bom, então, novamente, a gente fazendo a análise, né? A gente vai encontrar a soma das correntes que entram no nó A. Vou colocar aqui um pouco maior, negrito, A. Beleza, está aqui o nó A. Então, as somas das correntes que entram no nó A vale zero. Então, vamos verificar como é que a coisa funciona agora. Então, eu tenho na primeira parte aqui, né? Eu tenho o VI dividido pelo RI. Então, eu vou trocar aqui para VI dividido pelo RI. Só para me olhar, tá, gente? Só um pouquinho aqui.
Ah lá, tá certinho, ó. Ficou VI sobre o RI, tá? E eu tenho C de VO, né, gente? Agora é o VO da saída sobre o capacitor aqui. Então eu troco aqui para VO. Tá? Eu aproveitei o mesmo texto lá para ficar mais fácil. Aqui tem o VO. Isso. Tá aqui o VO de DT, né? Aí eu quero isolar o VO. Então eu isolando o VO, eu já vou encontrar. Engraçado que o Tina ele não aceita. Eu não sei como é que serve integral no Tina, não. Tá? Mas isso aqui seria a equação que bate exatamente a teoria aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? V de I, né, ó. Tá aqui, ó. V de I, C de VO de DT. Tá vendo aqui certinho? Hoje, gente, o Tina, ele não consegue escrever derivada. Pelo menos eu não sei escrever nele, não. Às vezes tem que ter jeito. Tenta um barra int. Barra int? Ah, tem um cara aí que tá... Então, vamos ver então, ó. Barra int, como é que é? A barra normal? Eu estaria barra invertida nesse padrão de fração que você está fazendo aí. Então vamos ver aqui, Parecendo. ó. Barra int. Vamos ver. Isso aqui você está falando? Isso. Não, virou um J. Ah, deve ter jeito sim. Só que vai ter que estudar. Não é... Não tem que descobrir... acho que tem jeito sim. Tá? Mas não tô sabendo como é que é, não. Deve ter jeito sim. Do jeito que você falou agora, eu tô reparando. Porque ele põe barra Parece com LaTeX. Eu não sei se você já escreveu. Isso, exatamente. Integral em LaTeX eu acho que é barra int. Tá. Então eu vou descobrir o comando aqui. Então eu peço desculpa para vocês. Eu concordo com o Daniel, sim. Ele lembra muito o LaTeX. Mas agora, eu desmembrei a equação, tá, gente? Aí... Vocês colocam aqui, ó, tá aqui exatamente depois que você isola exatamente o VO. Você tem uma derivada, depois você tem que integrar, né, de D a T com VI lá sendo constante. Tá. Então vamos ver o circuito, né, comprovando exatamente a parte da integral dele, né, sem problema nenhum. Bom, eu vou colocar aqui na entrada um degrau unitário. Então, degrau unitário, né, eu vou colocar ele de 2, né, começando em 0, e qual que vai ser a minha resposta na saída lá, gente, aqui no VO? Como é que seria a integral da constante? Mas depende do tempo, né? Se ficar muito tempo, vai para infinito. Não, é uma reta, né? É uma reta, é uma função AX, não é isso, gente? Mas é uma constante. A integral da constante tem que ser... AX. Ele é uma AX, mas uma... Mas aí se o tempo for muito longo, né, o seu resultado tende para infinito. Não, mas eu tô falando que o esboço da função é um AX mais C, se for integral definida. Tá bom? Então ele é um AX, então ele é tipo uma reta. Só que como ele tá ligado à entrada inversora, vai ser, nesse caso, para baixo, né? Então vou verificar aqui, ó, transitório, vamos colocar aqui de 0, e vamos colocar aqui 2.000 segundos, vamos ver se esse valor ficou bom para... Não, tá muito grande, né? Tá muito pouco, quer dizer. Então deixa eu melhorar aqui. Transitório, acho que uns 6 segundos aqui, será que vamos ver o que vai dar? Ah, agora começou a ficar legal, tá vendo? Ó, deixa eu aumentar mais aqui então. Transitório, vou pôr uns 20 segundos, agora começou a ficar melhor. Então, ó, tá certinho o que eu falei para vocês, né? Aqui, ó. Eu apliquei um valor na entrada, tá vendo? Apliquei uma constante, tá vendo? Essa constante vale 2, tá vendo? Ó? E aí o que acontece? Aqui então seria A, né? Então, eu coloquei o 2. Então, qual que seria a integral de 2, digamos assim? A integral de 2 é 2x, não é isso? Só que nesse 2x mais c, né? Só que acontece que como ele está ligado na entrada inversora, ele virou menos, né? Então, ele ficou negativo. Então, igual o Daniel comentou, né? Ele tende a infinito, certinho, eu concordo. Mas o ponto é a questão que eu estava falando, que exatamente ele é uma reta negativa. Perfeito? Certinho, gente? Né, ó, então ele obedeceu realmente a integral, que ele gerou uma integração aqui. Vamos fazer uma outra coisa aqui, ó. Vamos colocar agora também um sinal senoidal.
que eu acho que fica uma coisa legal também. Quer ver, ó? Senoide, pronto, tá aqui, ó. Vamos colocar, vamos pôr 5.000 Hz, acho que fica uma coisa boa aqui, ó. Então, análise, vamos ver como é que vai ser aqui, transitório, acho que 20 segundos ficou muita coisa, muita coisa. Diminuir aqui. Põe um segundo já deve dar. Isso, opa! Conforme aquele, né, vou ver aqui. Tem que separar melhor, porque o valor está muito pequeno. Separar as curvas. Pronto, tá aqui, ó. Tá, aí a gente verifica. Então vamos lá, vamos colocar o valor aqui, ó. Opa! Senoide. A integral do seno é o... A integral do seno é o... Menos cosseno. Menos cosseno. Como o circuito ali ele é negativo da inversora, ele virou cosseno. Tá certo, concorda comigo? Concordo. Certinho, gente? Quem não sacou isso aqui, ó. Eu apliquei um seno na entrada, então a integral do seno é o menos cosseno. Né? Só que como o circuito tem realimentação negativa, ele virou cosseno. Tá? Então o detalhe de ser mais e menos não é o ponto em questão da jogada. Ok? Certinho? Alguma dúvida? Alguém? Fazer um comentário? Como é que tá? Bom. Esse aí é melhor para usar como aquele diferenciador do que como integrador, que daí ele dá o resultado certo, né? Eu não entendi o comentário. É melhor usar? Eu não entendi o que você quis dizer. Esse aí, entra um seno e sai um cosseno. Aí ele dá realmente a derivada, né, do seno. Tipo, ele faz mas cai na derivada, porque tem o menos, né? Mas o detalhe é o seguinte, se você jogar um sinal que não seja periódico, tá? Ou melhor, periódico dá até um certo limite, mas digamos assim, se você colocar ali uma onda triangular, dente de serra, entendeu? Então, assim, ele vai responder do outro jeito. Isso que você comentou foi até interessante, eu achei interessante o seu comentário, né? Mas acontece que isso eu acho que você colocou foi uma exceção da função senoidal, entendeu? Eu entendi o que você falou. Eu não estou falando que você está errado, não. Mas acontece que isso é um caso isolado no que aconteceu na matemática. Você jogar outros tipos de função ali, ele teria que atuar na parte da integração dele. Porque é só no caso da senoide mesmo, então. É só por causa da senoide, tá? Eu concordo com você, você não está... Né, você falou certinho. Mas o que você tem que compreender, né, que eu acho que é o mais importante da gente verificar em relação ao que a gente está analisando aqui nos circuitos, é a importância... Não está pegando aqui porque... Vai eu, hein? A importância exatamente que ele está fazendo a conta matemática. Tá certo? Ele está lá fazendo a integral do sinal de entrada. E do mesmo jeito que o diferenciador tem um problema, ele também tem um problema. Né? Então vamos verificar lá na teoria para a gente dar uma melhoradinha aqui. Ó. Então tá aqui. Aí, tá vendo? Se houver uma tensão inicial do capacitor, porque quando a gente fez a simulação aqui, o TINA ele permite, eu vou colocar aqui, ó, valores iniciais em 0. Tá vendo? Ó? Então, para valor inicial em 0, ficou beleza. Mas se esse capacitor já tiver uma determinada carga, já tiver uma determinada tensão, porque ele foi atuado anteriormente, e esse valor não perdeu. Então, subentende que você teria que vir aqui toda hora e fechar um curto nesse capacitor para ele zerar. Mas isso é impraticável. Né? Você não tem um circuito que você fala, agora eu vou começar, eu vou ter que descarregar o capacitor. Não tem como você fazer isso. Então, a solução que tem é você colocar um resistor em paralelo a esse capacitor aqui, aonde a carga toda morre. Por isso que vocês aprenderam exatamente com circuitos transitórios em circuitos elétricos 1. Né? Que vocês verificaram lá, a tensão do capacitor vai ser igual que a tensão máxima multiplicar por 1 menos E de menos TRC. Tá certo? Então, o ponto em questão é basta a gente colocar aqui um resistor, olha lá. Tá vendo? Então,
Quando o circuito começar a outra parte, esse resistor aqui, ele mata praticamente a carga de um capacitor e aí o circuito consegue virar um integrador prático. Mas a ação de colocar esse resistor aqui, você fez ele virar também um circuito inversor. Então ele obedece também um circuito inversor, é como se os dois estivessem trabalhando em paralelo ali. Então você tem que fazer a ação desse circuito que ser menor em relação à ação integral. Como é que isso aqui acontece? Você põe o RF muito baixo. O RF muito baixo, você vai ter o quê? Você vai ter uma atenuação do sinal. Então ele perde em relação à integração. Ficou claro isso, gente? É como se eu tivesse o capacitor com R1 fazendo uma integral. E eu tivesse o RF e o RI funcionando com um circuito inversor. Ué, se o RF for muito pequeno, ele consegue matar o curto do capacitor. Isso é uma grande vantagem. Se ele ficar menor ainda, a ação da inversão, ele somado ao valor da integração, ele fica desprezível. Perfeito, gente? Ô, Albert, Oi, sim, pode comentar. qual que é a função desse RF aí mesmo? RF é desse, tá, do resistor RF aqui. Isso. Então vamos lembrar então o seguinte, tá? Você utilizou o circuito integrador. Então, digamos que você foi lá e aplicou, sei lá, um circuito lá, você aplicou, por exemplo, lá um sinal em rampa aqui, tá? Bom, aí o que acontece? O seu sinal aqui, quando aplicar em rampa aqui, vamos ver. Não, vamos colocar o sinal quadrado mesmo. Você colocou um sinal quadrado aqui, você vai ter exatamente uma reta vindo na saída lá. Aí, digamos que você parou de jogar esse sinal quadrado, ele morreu exatamente aqui, ó. Então, o seu VO vai ficar com um valor, porque o capacitor está carregado. Certo. Perfeito? Uhum. Então, o que acontece? Se você aplicar um outro tipo de sinal aqui, isso é indesejável. Por quê? Porque ele, quando a gente faz exatamente os estudos, né, a gente admite que os valores iniciais deles estão em zero, ou seja, o capacitor está descarregado. Então isso aí é começar uma função, dar no meio do outro operação, dar uma outra função e dar um erro no meio do caminho. Ele não sintetiza legal. Para a gente descarregar esse capacitor, o que você põe? Você põe um resistor em paralelo. Tá vendo aqui? Ó? Porque senão você tinha que colocar uma chave aqui, né? Ó. Você tinha que toda hora fazer um curto aqui. Ó. Terminou aqui a função? Fecha um curto aqui. Apliquei uma quadrada? Toda hora fecha um curto para começar em zero. Isso não tem jeito de fazer. Né? Então o resistor ele é melhor do que a chave, que não dá para você ficar toda hora. Você não, imagina se você tiver. Não, imagina que você está mexendo um sinal de 50 kHz. Você tem que apertar mais. Você não consegue fazer isso com chave. Você tem que fazer isso com eletrônico. Então você põe aqui um resistor. Aí tem duas sacadas. Esse resistor sendo pequeno, você lembra lá em circuitos 1 que a constante de tempo é 5RC. Se o R tende a zero, a constante de tempo dela é zero. Quer dizer que descarrega rápido. Uhum. Né? Então você coloca aqui um R pequeno. Então esse R que RF foi colocado aqui, ó, ele tem que ser, desculpa, onde é que tá aqui? Desculpa. O RF que você vai colocar, ele tem que ser extremamente baixo. Além disso, ainda tem uma outra vantagem, porque aqui você tem, nessa saída, você tem a ação integral mais a ação inversora. Só que se esse RF ficou muito pequeno, o ganho da inversora ela é diretamente proporcional ao RF. Como ele é baixo, o que acontece? Automaticamente, você só tem a ação integral. Perfeito? Certo, perfeito. Né? Agora, se você colocar isso aqui muito baixo, aí você vai ter problemas de equalizar a corrente de bis, aí você vai ter problema de offset. Gente, eletrônica é uma coisa tipo meio Masterchef, né? Você tem o tempero, você tem o ar, você tem a cebola, você tem que colocar os ingredientes corretos de determinada maneira para que o que entra saia na saída. E, logicamente, o objetivo do curso aqui é para vocês entenderem, né? Mas, assim, na prática mesmo, quando você vai fazer, opa, deu um problema aqui, você vai lá, testa, confirma. E o software de simulação ajuda demais nessa parte para você prever o que pode verificar.
Então tá aí, ó. Aí, inclusive, o circuito de ganho mostra claramente isso, ó. Tá vendo aqui, ó? Quando a frequência tende a zero, tá vendo, ó? O que você tem aqui? Você tem 0 mais 1 raiz quadrada de 1, você fica com um circuito exatamente inversor normal. Quando você joga uma frequência extremamente alta, né, mesmo tirando a raiz quadrada, que você tem exatamente fazendo essa fração tender a zero. Então o ganho perde por altas frequências. Tá? Bom, aí você tem que analisar a construção do circuito, obedecendo esses fatores que está aqui, ó, tá vendo? Ó? Se a frequência que você criou no seu circuito for maior que a frequência do sinal aplicado, ele tende a virar um inversor com ganho normal. Se você fizer o contrário, ele tende a funcionar como um circuito integrador. Tá? E aí, novamente, você coloca aquelas relações de 10 RC, tá? 5 RC, quando a gente colocou um contínuo circuito RC. Então, na parte do alternado, é o 5 RC do semiciclo positivo e 5 do circuito negativo. Por isso que tem o valor próximo a 10 ali. Tá? E aí você coloca, tá vendo, o RF pequeno. Tá vendo? Você coloca o RF 10 vezes menor que o R1, você mata praticamente a ação do amplificador inversor. Tá? Então ele faz a conta matemática de uma integral que foi feita ali. Perfeito, gente? Oi. Esse FL aí é a minha frequência de trabalho do meu sinal? É a frequência do circuito, né? É porque aqui na entrada ele vai virar vai fazer um filtro, né? Ele tem um filtro aqui. Então, Mas o FL é o que eu quero que o circuito trabalhe ou é o que é a de corte do circuito? É a de corte do circuito. É a de corte do circuito. Eu quero que trabalhe no F. Aí é como se fosse o seguinte, ó. Eu quero mandar 1 MHz. O meu circuito, ele não pode se suportar, não, eu só trabalho em 1K. Aí ele vai matar 1 MHz. Então, o seguinte, eu tenho que fazer um circuito que eu mando 1 MHz e falar, você mandou eu deixo passar 1 MHz. Então, esse FL é exatamente do trabalho do circuito, né? Depende dos componentes do circuito. Ok? Ok. Cai bolinha? Ai, meu Deus, caiu de novo? Não, né? Não. Tá jóia. Quer falar alguma coisa, Bruno? O microfone tá aberto? Ah, não. Desligou o microfone. Então, beleza. Vamos fazer um exercíciozinho aqui para a gente... Que inclusive está no próprio livro aí, ó. Esse exercício aqui é muito bom. E a gente comprova ele aqui no Tina mesmo. Então, eu peço para vocês abrir, por favor, a página 93 a 94. Tá? Então, vamos dar uma olhadinha aí, ó. No circuito, aqui está falando 417, deixa eu abrir ele aqui no Tina aqui, só um pouquinho. Abrir, onde é que está? Integrador rampa. Isso aqui, quer ver? Opa, Alt L, ele. Eu acho que é ele mesmo, que ó, 10h50, deixa eu ver aqui, ó. No circuito 417. Opa, tá. Então, beleza aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Então, o circuito certinho aqui, ó. Tá vendo, ó? Eu tenho aqui o meu serviço, o circuito integrador. Tá vendo, ó? Então, eu apliquei um sinal de pulso, né? De 2 volts durante 5 segundos. Então, vamos confirmar aqui, então. Ó. O circuito é o mesmo aqui, ó. Então, o meu VG aqui, o impulso certinho. Lá, de 2 volts de amplitude durante 5 segundos. Tá joia? Eu vou chamar isso aqui de VI, né? Acho que é o que está escrito lá. Vou chamar aqui de VI. Isso. E aqui é o Vout, né? Vou colocar o Vout aqui, para ficar melhor. Vout aqui. Beleza. Aí eu tenho um resistor RI, né? De 50K e o meu capacitor de 10 micro. Só para olhar se os valores batem exatamente com o exercício ali. Então vamos ver aqui, ó. Tem uns resistores de 50K, lá, 50K certinho.
né? Temos o capacitor de 10 microfarads certinho, tá jóia. Então vamos ver aqui, ó, vamos ver o título. No circuito, né, temos um resistor de 50K e um capacitor de 10 micro. Na entrada do mesmo, aplica-se um sinal de um pulso, né, ou degrau de tensão, de 2 volts durante 5 segundos. Tá vendo, ó? Então, gente, olha só, esse circuito aqui mostra claramente como é que você pode fazer, tipo, o controle de volume, né? Vocês vão ver que é assim que funciona o volume, na hora que eu aperto lá no controle remoto. Só que em frequência, né, como é que ele pode ser feito? A FPGA, o microcontrolador dentro lá do televisor, do aparelho de som lá, ele faz exatamente o circuito de impulso e gera uma rampa, né, para aumentar lá. Você vai ficar facilmente, dá para entender isso. Tá vendo o importante? Ó, supondo o capacitor inicialmente descarregado, né, então o circuito aqui, ó, ele não é um circuito prático, né, ele não tem o resistor aqui, então é por isso que o autor aqui colocou que ele está descarregado, porque senão você não consegue fazer o exercício. E ele está falando que o amplificador operacional está alimentado com mais ou menos 15, tá? Então aqui você tem um amplificador operacional do jeito que eu coloquei aqui, ó, tá vendo? Um amplificador real, ele não é ideal, tá? Então esse ideal aqui, esse real aqui, ele vai obedecer de acordo com o SPICE dele, tá certo? Então vamos ver como é que funciona com o SPICE dele aqui certinho. Aí, ó, calcular VO após 2 segundos. Tá? Então, nós temos aqui a equação, tá vendo aqui, ó? Isso aqui é a equação do circuito integrador, tá vendo, ó? Aí o que acontece? A integral da constante vai ser o quê? Como está em função de t, vai ser VIT, né, gente? Tudo bem, gente? Né, ó, então eu tirei aqui a integral da constante, né? Então imagina, ó, integral de x dx, né? Então você tem exatamente a parte da constante x, né? Bom, então aí o que acontece? Então a constante x vai ser o VIT, então eu coloquei aqui, ó, VIT. E vai estar dividido pelo RC. Tá aqui o RC aqui, ó. Então a integral da constante vai ser menos VIT sobre RC. Quando eu colocar o 2 aqui, né, que seria os 2 segundos, eu faço essa conta aqui, deu menos 8. Vamos ver se está certinho, então. 2 vezes o VI, que é 2 volts, então vai ser 2 vezes 2, tá 4. O resistor é 50K, então eu dividi, e eu vou dividir pelo capacitor, o capacitor é, esqueci o valor do capacitor, 10 micro. Vamos verificar aqui, vai dar certinho, vai dar o 10 micro aqui. Então aqui, ó, 10 micro, dividido, deu 8, né? Como ele é negativo, menos 8. Então, aqui deu menos 8. Tá? Agora ele está fazendo a seguinte pergunta. Ele quer saber em qual tempo, né, aqui, ó, após quantos segundos o amplificador operacional irá saturar em menos 13,5. Quer dizer que esse autor aqui está admitindo que esse amplificador operacional ele satura em menos 13,5. Tá? Bom, então é a mesma equação, a gente olha exatamente a mesma equação aqui, então a gente coloca aqui o 13,5, né? O VI, ele bate exatamente com o valor que a gente vai colocar, e sobre o quarto RC a gente forma aqui 4T, tá? Então o VI aqui é 2, dividido por RC dá menos 4, tá? Então, o que acontece? Então, quer dizer que menos 13,5 vai ser igual a menos 4T. Então, eu jogo menos 4 para lá, deu 3,75. Então, aqui está o gráfico do circuito. Tá vendo? A gente vai fazer a simulação, a gente vai comprovar isso aqui, ó. Então, eu apliquei os 2 volts durante 5 segundos. Então, eu tenho uma barra aqui de 5 volts vindo aqui, ó. Tá? Aí eu fui, apertei. Quando passou-se 2 segundos, ele deu menos 8 volts. E aí, ele chegou até os 13,5 de saturação, depois virou uma reta aqui, ó. Aí depois eu parei a ação. Então tem aqui uma barra aqui vindo aqui, exatamente de 2 volts aqui, ó. Então, olha que coisa interessante essa parte da integração. Ela somente atua enquanto houver a ação dela. Porque no instante que você, se eu tivesse, por exemplo, aqui parado de atuar os 2 volts, ele tinha morrido aqui. Mas o capacitor ficava carregado. Entendeu, Leandro? O capacitor ficava carregado. Então,
ele processaria com uma coisa já com valores já carregados, que não é o ideal. Bom, vamos fazer assim. O que foi considerado naquela conta ali? Ele iria Peraí, um de cada vez. continuar. Desculpa, um de cada vez. Leandro, como é que é, por favor? Então, se você, por exemplo, você parou de carregar, né? Ele ia parar naquele ponto. Isto. Aí, se você energizasse de novo, ele ia Começar a partir continuar. daquele ponto. Ah, Daquele tá. ponto. Beleza. Tá. Oi, Bruno, pode falar? Desculpa, certinho. É só porque eu acho que eu não vi direito a conta, tô acompanhando aqui pela sua tela. Eu não consegui chegar no menos 8 volts, não. Ah, não consegui chegar no menos 8. Então é tranquilo. Então, olha só. Isso aqui é a equação do integrador, não é isso? Então, como o 2 volts aqui é constante, então é integral de 2, né? Integral de 2x é integral de 2 dx, esse seria o quê? Seria 2x mais uma constante. Tá legal? Então, o que que acontece? Como aqui a função está em t, então ficou VIT, por isso está aqui o VIT aqui, ó. Tá certo? O resultado dessa integral aqui é VIT. E você tem aqui, ó, multiplicar por menos RC. Então tá aqui, ó, vezes menos RC. Né? É só você lembrar claramente que o VI aqui é uma constante, ele é 2. Então ele já podia ir para fora também, o 2 também. Tá? E a integral de 1, praticamente 1. Né? Seria praticamente o T. Tá? Então, o que que acontece? Então, se você tirar o VI é a mesma coisa, você coloca ele lá dentro. Tá? Então não tem problema nenhum, não. Então, a integral de 1 seria exatamente o próprio T está aqui. Então, aqui seria 2, está aqui colocado 2. O 2 dividido por 50K, dividido pelo 10 micro. Isso multiplicado pelo tempo que ele pediu aqui, ó, 2 segundos. Tá vendo? Aí você encontra o 8. Então, vamos fazer devagarzinho que a gente encontra aqui. Quer ver? Olha só. O VI é 2. Tá aqui o 2. Tá? Aqui seria o sinal que eu apliquei aqui, ó. Aí eu vou dividir ele por 50K. 50K dividir. Então eu peguei 2 divididos. Vou dividir agora ele por 10 micro. 10 micro. Dividir. Aí deu 4, né? Como o tempo é 2 segundos, né? Pediu que foi 2 segundos. Agora, calcular a VO depois de 2 segundos. Então, 4 vezes 2 dá 8. Né? Não entendi, porque eu acho que eu tinha visto. Eu entendi errado, eu coloquei 5 volts. Ah, tá. E aí ele dá. E é negativo, né? Por isso que eu coloco negativo que deu menos 8. Tudo bem? Perfeito. Então tá, jóia. Então vamos ver a simulação agora aqui, ó. Tá pedindo 8 segundos. Vamos colocar 5 segundos, que é o que pediu lá. Valores descarregados. Ok. Olha só, então, o que nós temos aqui? Ó? Nós temos os 2 volts aplicados no início. Olha lá, tá vendo? Aí continua ficando em 2. Né? E à medida que vai passando o tempo, ele começa a gerar essa rampa negativa. Aqui, ó. Vamos colocar que nós queremos chegar no 2 aqui. Ó. Opa. X é igual a 2. Só um pouquinho. X é igual a 2. Então, o Vout aqui, ó, x menos 2, peraí, porque x é igual a 2, tá, vamos colocar agora o outro aqui, né, então eu vou colocar um outro aqui, que vai ficar no ponto aqui de baixo, vamos verificar aqui, tem que encostar, tem que ficar verdinho aqui, ó, ficou verde, lá, não que eu coloquei em verde, lá, deu 7,98, tá vendo, ó, menos 7,98, no caso da teoria, né, ele formou menos 8. Tá? Por que deu menos 7,98? Porque aqui eu estou usando o spice do componente. Né? Aí que está a grande sacada, porque eu acho o spice legal. Porque aqui ele está admitindo a construção real do 741C. Tá? Se a gente até trocar, por exemplo, ele aqui, ó, vamos trocar para um outro aqui, pode ser que até mude alguma coisa. Entendeu? Vamos colocar aqui um 741 normal. Ele mudou alguns valores dele lá. Será que vai dar a mesma coisa? Pode ser que sim, pode ser que não. Tá? Mas isso aí é o ponto de questão. Parece que formou a mesma coisa. Vamos colocar aqui batendo no 2. Já está o 2 marcado. Vamos pegar agora o azul aqui. E tem que fazer ficar verde aqui. Ó. Opa. Aí já deu menos 8.
Olha que coisa, como é que Spice é legal, né, gente? Olha só, eu usei um 741 puro, ele deu -8. Aí eu usei um 741C, que você olha lá no datasheet, que tem alguma variação de temperatura, alguma coisa lá, e deu 7,98. Né? Então, na teoria é uma coisa, né, gente? Na prática deu 8. Então, você tomou realmente... Moral da história, nem sempre o mais caro é melhor. Nem sempre mais caro é melhor. Certinho. Então, tá aí, ó. Aí, o segundo questionamento, ele quer que dá o 13,5. Então, vamos ver quanto dá o 13,5 aqui. Vamos ver aqui, ó. Então, eu vou pegar exatamente o B, eu vou lá, aqui eu peguei o A, vamos pegar o B aqui, ó. Tá. E teve um problema lá, ele saturou no 13,8. Tá vendo, ó? Então, na verdade, aqui no caso do livro aqui, esse amplificador operacional que o autor adotou aqui, ele é 13,5, tá? Porém, os dois que a gente tem aqui no Tina não dão 13,5, eles dão 13,08. Então, o tempo é diferente, ó. Tá vendo? O tempo aqui deu 3,29, tá? Então, esse 3,375 aqui seria se fosse 13,5, só que isso não aconteceu. Tá vendo? Então, para a gente verificar que, igual eu falei, espaços diferentes, cálculos diferentes para a gente poder atuar na mesma situação. Tá legal? O autor aqui, ele adotou um componente, ele tem esse valor 13,5 lá, qual fabricante, não tem problema nenhum não. Tá? Inclusive, a gente pode até verificar a troca de algum outro 741 aqui, né? Porque a gente tem o outro aqui também. Vamos ver como é que ficou no outro aqui também. Esse outro também deu 13 aqui, ó. Vamos ver aqui. Ah, esse aqui é o anterior, esse aqui é o posterior. Vamos ver aqui, ó. 13,08 também. Todos os dois dá 13,08. Então, eu acredito que no modelo do Spice, do Tina, ele vai adotar isso. Não tem como trocar, não. Então, vamos verificar aqui, ó. 741. Vamos fazer uma loucura aqui. Vamos colocar um 747, por exemplo. Tá? Só para curiosidade, viu, gente? Só para a gente verificar como é que é importante saber isso. Regime transitório, 5. Tá, então vamos ver qual que é a saturação desse caboclo aqui, ó. 13,1, tá vendo? 13,08, 13,1. Então, é o que eu tô comentando. Depende do datasheet, depende do Spice, depende de outros fatores. Isso aí, quem for mexer com desenvolvimento tem que tomar esse cuidado, tá? Por isso que é importante, às vezes, pedir umas amostras para o fabricante lá, de como é que o circuito funciona, e, logicamente, não trabalhar no limiar do circuito, né? Trabalhar na parte que dá para trabalhar. Perfeito, gente? Beleza. Alguma dúvida, hein? Algum comentário, alguma dúvida aí, como é que é? Não, tranquilo. Então, se ninguém tiver uma dúvida, estou aqui, né? Falta 2 minutos, né? Esquematiza o negócio aí certinho. O Diano já correu, ó. E aí, Alberto, como é que tá as coisas? Fala, Elvis. Beleza, cara? Tranquilo. Tá jóia, então? Então tá bom. Alguma dúvida aí, comentários? Não. Por enquanto, não. Tá jóia. Bom, gente, então, se ninguém tem dúvida, eu então agradeço a presença de todos, né? Semana que vem a gente já, né, você tá com o currículo meio apertado, mas a gente vai sapecando os negócios certinho aí. Tá bom, gente? Beleza, cara. Boa noite. Bom, então, boa noite para todos, então. Abração aí. Boa noite. Falou. Valeu, Albert. Boa noite. Tchau. Boa noite.